É, Oi, meu nome é Vinícius Pires Gonçalves, eu sou aluno de Engenharia da Univag e nesse vídeo eu vou estar abordando a termodinâmica, mais especificamente os processos de transmissão de calor. Para começar, o que é a transmissão de calor? Para que ocorra a troca de calor, é necessário que ele seja transferido de uma região para outra através do próprio corpo, ou de um corpo para o outro. Existem três processos de transferência de calor estudados na termodinâmica. São eles a condução, a convecção e a irradiação. A irradiação é um processo de ondas eletromagnéticas que não precisam do meio para se propagar, enquanto que a condução e a convecção são processos de transferências que necessitam de um meio material para se propagar. A condução térmica, também conhecida como difusão térmica, é um tipo de propagação de calor que acontece num meio material decorrente das agitações das moléculas. Como o aumento de temperatura de um corpo sólido, seja por aquecimento ou com contato com o outro, a energia cinética também aumenta. Isso resulta numa maior agitação das moléculas. Agora na questão da convecção térmica. Ela ocorre em função da dependência da intensidade do fluido com a temperatura, ou seja, da dilatação térmica e das regras de flutuabilidade. No quesito do que é menos denso ascende, ele sobe, e o que é mais denso desce, vai lá para baixo. No caso, o líquido que é aquecido, ele sobe, e o que tem menor temperatura acaba descendo, dando essa rotação aí que faz que o líquido se aqueça uniformemente. Na questão da irradiação térmica, a gente vai ter no quesito de que todos os corpos eles emitem radiação, ou seja, eles emitem ondas eletromagnéticas. A intensidade depende do material e do calor do corpo, e desse modo aí, no processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de irradiação. Dessa forma, a gente pode dizer que a irradiação nos processos de transmissão de calor é o calor sendo transmitido por ondas eletromagnéticas de um corpo para o outro. Simplesmente isso. Agora, para colocar esses processos que eu expliquei agora há pouco em prática, para dar o exemplo de condução, eu vou estar usando esses dois cubos de gelo e dois grafites. O grafite ele conduz muito calor, então até mesmo com a temperatura do meu corpo eu vou conseguir derreter um pouco desse gelo. Então nesse caso eu vou colocar um grafite aqui em cima e vou deixar ele aí, e no outro eu vou ficar segurando ele e vou colocar aqui em cima desse outro gelo. E daqui a pouco eu vou mostrar o resultado para vocês vão ver. Já dá para ver a diferença, ó. Consegue ver que o grafite ele já está entrando no gelo aqui, já está indo lá fundo. O outro aqui ele está em cima somente. E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como que vai ficar. Voltando aqui, ó, já dá pra ver uma grande diferença só com a temperatura do meu corpo usando grafite, segurando uma ponta desse outro grafite mais pra frente, a profundidade que ele já entrou no gelo, só com o calor da minha mão. Enquanto aquele outro ali, que tá só na temperatura ambiente, ele acabou derretendo sim um pouco em cima do gelo, mas não entrou tão profundamente quanto o desse outro aqui, ó. Eu vi que ele já entrou praticamente dentro do gelo mesmo, enquanto esse daqui está bem superficial. Essa é a diferença da condução de calor. O grafite conduziu meu calor da ponta dele, que eu segurei aqui, para essa região aqui do meio do corpo dele, que ajudou ele a derreter esse gelo e entrar mais fundo. Enquanto aquele ali, ele simplesmente ficou na parte superficial, porque não teve nenhuma fonte de calor conduzindo para que ajudasse ele a derreter esse gelo. Agora aqui para a próxima parte do vídeo, eu vou estar usando nada menos do que uma panelinha, né, uma leiteira aqui para colocar água dentro e mostrar para vocês o processo de convecção, que seria dos fluidos. Primeiro a gente enche ela aqui. Já está bom de água. Colocamos ela para esquentar.
e agora a gente espera. Agora aqui com a água fervendo a gente pode ver muito bem a questão da convecção, esse movimento que é feito ali na água, da água que está embaixo, ela vai subindo, a que está em cima vai para baixo, porque tem essa troca constante de calor, a base obviamente é vinda de baixo pela chama do fogão, e esse cria esse movimento. A água agora está sendo esquentada uniformemente, provavelmente chegando nos seus 100 graus Celsius, para ela estar quase no estado de ebulição, fervendo, né? E é assim que você consegue perceber visualmente também. Aproveitar que tá quente mesmo aqui e não ter gastado o gás só para fazer isso, eu consigo sentir o calor da leiteira aqui, da panela, com a minha própria mão. Essa é a irradiação, sem meio físico. Mas o que eu vou fazer? Usar um pouco aqui da minha resistência, né? Eu vou deixar aqui 2 cubos de gelo, bem separados. E eu vou ficar segurando essa daqui bem perto aqui, ó, bem aqui de perto desse gelo aqui. E eu vou voltar para mostrar que esse daqui ele vai estar bem mais derretido do que aquele ali. Entendeu? Então daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado aí para vocês. Se passou cerca de uns... Opa, deixa eu focar aqui no vídeo, não sei se eu vou conseguir focar. Aqui uns cerca de 2 minutos o gelo, ele já, ó, dá pra ver a água aqui em volta, o gelo ele já tá um pouco menor, tô segurando aqui em cima. Enquanto esse outro aqui, ó, ele não tem tanta água em volta, ele tá até que do mesmo tamanho que ele tava antes. Esse daqui continua derretendo. Eu volto um pouquinho depois aí pra mostrar como que ele vai estar, a diferença de um pro outro, pra ver se ele já derrete tudo, ou se ele já tem uma grande diferença mesmo. Aqui agora a gente pode ver que o gelo, ó, ele tá bem baixo, ele já tá bem derretido aqui. Panela um pouco em cima. Eu mesmo já não tô aguentando aqui de calor perto desse tempo, ainda mais segurando ela. E aqui, opa, deixa eu focar aqui, tem esse outro gelo aqui, ó, o tamanho dele. Tá quase o tamanho original, tem sim um pouco de água em volta, mas não tanto, não chega a se espalhar pelo prato igual esse daqui, ó, que eu tô segurando a panela em cima dele. Então, pessoal, esses foram os processos, né, teoricamente tanto que aplicados na prática. Foi um tanto quanto, como que eu posso dizer, rústico, né? Bem rústico mesmo, assim, do questão de você poder usar só o que você tem em casa para entender, ver esses processos, como que eles funcionam. E eu fico por aqui. Espero que tenham entendido e uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite para todos vocês.